Aleluia. É soberano. Soberano és tu, Senhor. Glória a Deus. Digno de louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome santo e glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Apesar das batalhas, perto está o Senhor para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar. O nosso Deus é o Deus que tem sob o seu controle a vida e a morte. Sobre Ele está a salvação. Ele pode todas as coisas, sobre Ele está a cura. Então, como a pastora já orou pelo Eric, também nós estendemos a nossa oração também pela vida dele. Que Deus venha estar no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos o quadro, a gente entende assim que o quadro parece impossível, irreversível, porque nós já vivemos essa experiência. Então nós olhamos assim e falamos: Jesus, tudo está nas tuas mãos, a misericórdia é tua, o amor é teu. Embora falte amor no ser humano, mas sobra amor em Deus, sobra nele. E é nesse amor que nós nos apegamos, que ele diz que ao contrito e quebrantado ele não resiste. Então, quando clamamos com o nosso coração, Deus é fiel e justo para nos abençoar. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 21, manhã de Santa Ceia, manhã de nós buscarmos a face do Deus Todo-Poderoso, de renovarmos a nossa aliança com Cristo, que para mim é muito importante, para a igreja deve ser da mesma forma importante. Tão importante quanto o nosso nome escrito no livro da vida, tão importante quanto o batismo também é a Santa Ceia. Então, quando deixamos de participar, deixamos de renovar a nossa aliança, nós abrimos uma brecha para que o inimigo possa vir contra nós. Então, que nós fechemos todas as brechas para que somente o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Esse texto fala da entrada triunfal de Jesus. Quando nós lemos a Bíblia, nós observamos assim que é uma entrada triunfal. Mas onde estava o triunfo? Onde estava a vitória? Aonde estava a bênção? Porque as pessoas não o reconheciam como aquele que seria o Salvador. Eles olhavam para ele como fosse o rei de Israel, humano. Ele disse: o meu reino não é deste mundo, o meu reino é eterno. Então ele veio para preparar algo para nós. A palavra de Deus diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao monte das oliveiras, enviou então Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: dizei à filha de Sião: eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E indo os discípulos, e fazendo como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumentinha e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é esse? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta
de Nazaré da Galileia. E o verso 12, somente um pequeno trecho que diz assim: entrou Jesus no templo de Deus. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eis aqui uma parcela da Tua Palavra, uma porção gloriosa e grandiosa, Senhor, diante de Ti. Ministra, Senhor, amados, nossos corações, para que consigamos ministrar o coração daqueles que aqui estão, Senhor, e daqueles que ouvirão um dia esta palavra também. Que o Teu nome sobre cada vida seja glorificado e exaltado, em nome de Jesus Cristo. Amém? Para iniciar, eu queria dizer para você assim, que esses dias eu perguntei para Deus assim: por onde foi que começou a abertura da porta da graça? Por onde começou isso? Qual é o ponto inicial? Por onde começa? Aí nós vamos dizer assim, nós vamos olhar para Jesus, porque começa por Ele. Mas quando nós olhamos a história, nós vemos esta entrada triunfal de Jesus, nós vemos que tudo isso aqui tem um contexto histórico e tem, como eu ouvi ontem, tem cultura, tem tudo em volta dessa entrada de Jesus. Então, quando a gente observa assim, que Jesus, ele fala assim, ele entrou num jumentinho, montado num jumentinho. Se você ler em Zacarias capítulo 9, verso 9, está dizendo isso, o profeta anunciando isso. Quando nós lemos Isaías capítulo 11, verso 1, fala sobre o rebento, fala sobre o do broto, que brotará o renovo da terra. E quando a gente lê lá em Isaías 11, 1, o renovo da terra, o broto da terra, é a esperança. E uma das coisas que eu ouvi ontem, que me pareceu assim maravilhoso, é que a gente olha para a oliveira e a gente diz olha assim, que a oliveira ela tem que dar fruto uma vez por ano, ou 2 vezes por ano, ou sempre que a gente vai até ali, a gente vai encontrar fruto. Mas a oliveira é o tipo de árvore que ela pode dar fruto num ano e depois demorar 400 anos para voltar a dar fruto. Então a gente imagina assim, 400 anos para voltar a dar fruto. O que o fazendeiro, o que o agricultor faria com uma árvore que durante 400 anos não frutifica? O que seria feito? Corta porque não está dando fruto. Mas uma irmã ontem, ela dizendo assim que a oliveira, quando ela não dá fruta, ela murcha. Ela fica aparentemente sem vida. Se você já viu aqueles produtos a vácuo, a salsicha, linguiça, frango, ele murcha, o plástico murcha assim, ela fica daquele jeito. Ela murcha. Mas só que quem convive com a oliveira sabe que a qualquer momento pode vir a dar fruto. A qualquer momento ela pode voltar a dar fruto. Por isso que o Senhor, ele ministra os nossos corações, ele olha para nós assim, fala, não vou tirar agora, porque ainda pode dar fruto. Ele ainda ministra os nossos corações, porque ele tem algo para realizar. E quando nós lemos Isaías dessa forma, nós vemos que o povo de Deus, o povo de Israel, ele foi levado cativo. Mas existia uma promessa sobre a vida do povo de Israel. Essa promessa, o broto vai nascer, o renovo vai vir, haverá salvação, haverá alguém que, como nós lemos no domingo retrasado, o Espírito de Deus está sobre mim, o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Esse versículo, esse texto tem que se cumprir. Então a Bíblia nos ensina e a história nos ensina que no cativeiro babilônico, para que não se esquecesse dos versículos da Bíblia, para que não se esquecesse do que Deus disse ao povo de Israel, cada família ficou responsável por uma parte da Bíblia. Então imagina só, a nossa família fica responsável pelo Salmo 23, isso no ano de 2022. A irmã Vilma ficar responsável por Isaías 53, e a sua família ficar responsável por Isaías 53. E vai passar os anos,
E ela diz assim: olha, você conserva o Salmo 23, leva ao coração dos seus filhos de geração para geração, para que eles não se esqueçam. E todas as vezes que a gente se reunir no templo, a sua família vai ler esse Salmo 23, amém? Aí você fala amém. Então você fica com aquela obrigação de fazer com que a sua família aprenda o Salmo 23. Aí eu vi um Isaías 53, olha, você vai ser responsável, que nós estamos no cativeiro, e nós não podemos deixar essa palavra cair no esquecimento, porque Deus, Ele é fiel, Ele é próspero, Ele é justo, Ele vai nos abençoar, Ele vai trazer sobre nós a sua justiça, mesmo que nós estejamos aqui. Então nós não podemos esquecer que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então nós não podemos esquecer, que a família da irmã Vilma não se esqueça desse versículo, e isso vai passar de geração para geração, de geração para geração, até que venha o renovo, até que venha o broto, até que venha a unção ao Rei prometido do Deus Todo-Poderoso, o Filho do Deus Altíssimo, até que a promessa se cumpra. E quando essa promessa se cumpre, nós vemos assim que o Espírito de Deus toma Maria, planta dentro dela a glória de Deus, a semente do Deus Todo-Poderoso. E aquela criança cresce, se torna um homem e começa a ser um anunciador de boas novas. Começa a sarar, curar, libertar. E eu sempre, quando eu paro nesse Mateus capítulo 21, eu me recordo que do capítulo 21 até o capítulo 26, Jesus pregou 17 vezes. Tem 17 mensagens. E quando a gente olha assim, 17 mensagens, cada uma destinada a uma situação. Mas a primeira coisa que ele faz é entrar triunfante dentro da cidade de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele toma um jumento, e esse jumentinho, diz a história que significa, se o rei entrar na cidade montado no jumento, humilde, ele veio em paz. Ele não veio em guerra, porque se ele entrar sentado no cavalo, ele veio em guerra. Quando nós vemos Jesus vindo montado no cavalo, no livro do Apocalipse capítulo 21, ele já vem para quê? Para a guerra, para julgar, para ser juiz, para determinar, para condenar. E quando ele entra triunfante em Jerusalém, ele entra humilde, ele entra para trazer a paz, ele entra para trazer a salvação, ele entra para libertar. E quando nós observamos Jesus entrando triunfante, o que está por trás disso? O costume judaico, o sacerdote na época da Páscoa, ele pegava um cordeiro de um ano, mas ele ia até uma determinada cidade, e lá ele escolhia um cordeiro. Esse cordeiro precisava ser sem ruga, sem mácula, sem defeito, perfeito. E quando o sacerdote encontrava esse cordeiro, ele subia de volta para a cidade de Jerusalém, e todo o povo aguardava para que ele pudesse entrar. E quando o sacerdote entrava com um cordeiro, o povo se ovacionava e jogava aquelas palmas no chão, ele jogava aquelas ramos de árvores no chão, para adorar a Deus e louvar a Deus por aquela entrada do sacerdote com um cordeiro sobre os seus ombros. E a gente observa assim que após a entrada do sacerdote, entra Jesus, montado num jumento. E o Senhor Jesus, naquele momento, ele entra naquela cidade, sendo ovacionado, assim como o cordeiro que estava indo adiante. Eu sempre paro para fazer um comparativo, para dizer assim, o Senhor Jesus olhando para a sua criação, para aquele cordeiro e para os demais cordeiros, e dizendo, este daí será o último sacrifício feito por animal. Porque o Senhor Jesus Cristo, ele se fez um sacrifício vivo por nós. O João Batista, ele diz assim, eis aí o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo.
João Batista, ele era filho de sacerdote. E ele reconheceu em Jesus o Cordeiro. Então a visão de como nós vemos, de como o povo estava vendo, ele estava recepcionando Jesus como Cordeiro. O Cordeiro queria tirar o pecado do mundo. Ele entrou triunfante, e diz a história, diz a irmã ontem, ela disse assim, que lá em Jerusalém, a porta dourada por onde entra o sacerdote com o cordeiro, e depois ele leva o cordeiro para o templo, ela disse assim, que depois que Jesus entrou, a porta dourada, que era por aquela porta que entrava o sacerdote com o sacrifício, ela se fechou e nunca mais se abriu. Quando ela se fecha, eu olhei assim e falei, glória a Deus, era isso que eu estava buscando. Quando ela se fecha, se abre a porta da graça. Glorificado seja o nome do Senhor. Naquele instante, na entrada de Jesus, quando Jesus entra, esse é o último cordeiro que entra para o sacrifício, atrás dele cerra-se a porta, está fechado até hoje, nunca mais se ofereceu sacrifício dessa forma, porque Jesus se fez sacrifício por nós. E a gente sabe que o mesmo povo que o aplaudia e o ovacionava, era o mesmo povo que se apresentou diante de Pilatos e Herodes depois, para dizer, crucificam. E não era que o povo era ruim, é porque assim deveria ser. Porque se o povo negasse, olha o que Jesus disse para Pedro, naquela situação onde Jesus falou que ele iria para lá e seria morto, e Pedro se manifesta dizendo assim, não Senhor, de maneira nenhuma, não vou deixar ninguém te tocar, não vou deixar. O Senhor vira para ele e fala, para trás de mim, Satanás. Ou seja, ninguém poderia impedir o agir de Deus. E o que é interessante, que diz a história, que eu fiquei maravilhado. Eu olhei assim, o cordeiro ele é levado para o templo e fica lá por 4 dias. E Jesus, da sua entrada até a sua levada perante Pilatos, foi 4 dias. E o período que o cordeiro fica no templo, ele fica sendo avaliado, porque ele vai ser oferecido na Páscoa. E observando, ele fica 4 dias ali, ele fica vendo se há perfeição, se ele não tem nenhum defeito. Então o exame é muito grande. Então quando a gente vê a vida de Jesus, que enquanto o sacerdote está examinando o cordeiro, Jesus está sendo examinado também. Porque todo mundo está buscando nele o quê? O defeito, a imperfeição. Ele foi apresentado diante de Herodes, ele foi apresentado diante de Pilatos, ele foi apresentado diante das autoridades, ele foi chicoteado, ele foi sangrado, ele foi, assim como o cordeiro é imolado, Jesus também foi sacrificado. Aí a gente vê assim que o sacerdote, no 4º dia, quando ele observa que não há defeito nenhum, ele lava as mãos. Ele lava as mãos e diz para os demais que estão à sua volta, eu o considero santo, eu o considero puro para o sacrifício. E a gente observa assim e fala, poxa vida, olha quantas vezes a gente já ministrou e fala assim, olha o significado de lavar as mãos, olha eu estou lavando as mãos, ou seja, a culpa não é minha, mas o significado de lavar as mãos significa que ele é santo, ele é puro, ele é digno, ele pode ser sacrificado, ele está pronto. E quando ele foi diante de Pilatos, o Cordeiro Santo de Deus ali sangrando, o que Pilatos pede é a bacia. E Pilatos, sem saber, ele cumpriu com o ritual e com o costume sacerdócio. Glorificado seja o nome do Senhor. Porque ele pega a bacia, lava as suas mãos, e como quem diz assim, nós olhamos e falamos assim, não, eu não tenho culpa disso que vocês estão fazendo, mas na realidade ele estava dizendo, não, verdadeiramente, não vejo nele culpa nenhuma, verdadeiramente ele é santo, verdadeiramente ele é puro, verdadeiramente ele é digno.
e cumpriu com o que fosse feito. E com o que vocês querem fazer? Nós queremos que ele seja crucificado. E Barrabás, que ele seja solto. Por que ele vai ser solto? Porque o nome dele significa filho de um Deus. Então tinha que ser Barrabás, não podia ser outro nome, porque esse nome precisaria ser salvo. Essa pessoa precisaria ser salva, e ele foi livre, foi liberto, foi fazer o que precisava fazer. E Jesus morreu em seu lugar. Aí quando a gente observa toda essa história, a gente olha assim e fala: olha só que interessante. Foi aqui, exatamente nesse ponto, quando Jesus entra na cidade, é recebido, a porta do sacrifício se fecha. Glória a Deus. Inaugurou-se um novo caminho. Aí vem João 14, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Bendito seja o nome santo e glorioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que depois que ele entra no templo, é entregue para ele um texto. E nesse texto estava escrito: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Oh, glória a Deus! Aí nós falamos aqui que a família era responsável por um trecho da Bíblia. E a família de Jesus, durante gerações, guardou Isaías 61. Quando ele chega no templo, o povo já sabia que a família dele tinha que ler aquele texto. E quando ele lê aquele texto, ele vira para todos que estavam ali e diz assim: hoje está se cumprindo o que o profeta disse. Eis aí o Cordeiro. Glória a Deus, aleluia. Hoje você pode olhar e observar: olha aí o Cordeiro. Como ele pudesse dizer assim: oh, sou eu. O profeta estava falando a meu respeito. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Jesus, ele preparou todo esse caminho para nós, e nós estamos dentro desse caminho, que bom estarmos diante de Ti, Senhor. Que bom ver esse caminho inaugurado. Que bom ver o seu sacrifício vivo, porque ele diz no livro do profeta Isaías 53, que ele veria o trabalho da sua alma. Ele observaria e diria assim: olha, eu fiquei satisfeito com o que eu fiz. Olhando para nós hoje, nos dias de hoje, trazendo essas palavras para nós, quando Jesus olha para nós, o que ele vê? Será que ele encontra em nós aquilo que ele ensinou? Como nós estávamos conversando assim: olha, será que tudo que você viveu, será que tudo aquilo que você passou, será que tudo aquilo que você ouviu, nada disso serviu? Será que essa palavra, ela se tornou assim, desnecessária? Não podemos cumprir esta palavra porque ela é muito difícil. Olha, nós não podemos dizer que somos santos porque santo é só Deus. Não, santo é o separado de Deus. E nós somos separados por Ele. Nós vamos olhar para a lei, todo mundo olha para a lei e diz assim: não, mas essa lei é muito difícil de se cumprir. Mas é lei. E se você não cumprir, você está contra a lei, você pode sofrer consequências por causa da lei. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós nos recusamos a cumprir com a palavra de Deus, nós também vamos sofrer consequências por não cumprir a palavra de Deus. Porque foi Ele quem disse. Ele poderia ter entrado triunfante, montado num cavalo e vindo para a guerra. Ele poderia ter vindo do céu, ele já poderia ter vindo homem. Mas o Deus Todo-Poderoso decidiu plantar uma semente, e essa semente crescer no nosso meio.
para depois ninguém dizer assim: olha, eu sou humano, humano erra mesmo. Jesus também foi humano. Embora seja Deus, mas ele era humano. E ele se fez passar por todas essas situações para mostrar que assim como ele conseguiu, nós vamos conseguir também. Como ele venceu, nós vamos vencer também. Para depois nós podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque é o Senhor quem me fortalece. Ele diz: não fica olhando para o vento, não fica olhando para o tamanho da onda, não fica olhando para a dificuldade. Quando ele te pega nas mãos e te leva aos ares para subir com asas como águia, ele diz: não fica com medo da altura, porque eu vou te ensinar a voar. E quando eu deixar você cair, você não vai espatifar no chão não, porque eu vou vir até você, e com as minhas mãos eu te sustento, eu te seguro, te levo de volta às alturas, porque você precisa aprender a lutar com as armas do céu, e não com as armas humanas. Porque humanamente falando, nós só pensamos em vingança, nós só pensamos em tratar como somos tratados. E se nós olharmos a vida de Jesus, você vê que ele não tratava o povo como ele era tratado. Porque se fosse tratar o povo como ele era tratado, qual seria o tratamento? Ele traria o quê? Um peso de vingança. Mas nós sabemos que Jesus ele veio em paz. Como Samuel chegava diante de Saul, e Saul perguntava para ele: de paz a sua vinda, por quê? Porque a presença do profeta, a presença do sacerdote, era indício de que alguma coisa estava errada. E quando Samuel se apresentava, ele falava. Natan, quando ele se apresentou para Davi, Davi perguntou para ele: de paz a sua vinda? O que o rei Davi havia feito? Tomou a mulher de Urias e levou ele à morte. E achou que aquilo foi só nós que fizemos, está tudo oculto, ninguém vai ver, mas Deus viu. E levou o profeta até ele: de paz a sua vinda. Você que me diga, diz você para mim. Se as pessoas olhassem como aquela mulher samaritana, observassem a entrada de Jesus e soubessem realmente quem é que estava entrando ali, qual seria o comportamento deles? Se a multidão ia atrás de Jesus, porque indo atrás de Jesus algumas coisas aconteciam. Havia uma pessoa cega que enxergava, o paralítico levantava da sua cama e andava. Então tudo acontecia quando você andava perto de Jesus. Então as pessoas estavam ali por causa dos acontecimentos. E nós aprendemos que quando Jesus faz um milagre, é porque nós não estamos prontos para acreditar nele sem aquele sinal. É sempre necessário um sinalzinho de Deus para saber se aquilo ali realmente vai. E Deus ele faz o milagre por causa de nós. Quando a gente olha a vida de Tomé entra lá, Jesus diz para ele: paz seja convosco, mas olha aqui, você não tem que olhar. Então Deus ele quer nos ensinar a crer que todas as coisas podem acontecer com oração, com jejum, com a manifestação do poder de Deus no mundo espiritual. Nós olhamos para a vida do Everton dessa forma, desse jeito. A notícia que chega para nós é muito parecida com aquilo que nós vivemos há 12 anos atrás, na perda do leite. É muito parecido, a coincidência é muito grande, e logo na nossa mente vem o que? É o mesmo final, porque não tem o que fazer. A gente fala assim: Senhor, só Tu sabe todas as coisas, Tu tens o poder de entrar lá. E não tem só Ele lá. Acho que se são 16 camas, deve ter mais 15 pessoas lá dentro, na mesma circunstância. Porque a UTI não é algo assim muito bom, o hospital não é bom.
Então, Senhor, o Senhor pode entrar ali e curar a todos, mas o Senhor também disse que o seu reino não é deste mundo, o seu reino é eterno. E o Senhor vem para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. E eu tenho certeza que o Héctor ouviu a tua palavra, e eu tenho certeza que ele falou contigo, Pai. E se for o momento do Senhor recolher ele, Pai, que seja para a honra, para a glória e o louvor do teu nome, Pai. Mas que a família, Senhor amado, que permanecer, ela não venha, Senhor Jesus Cristo, ficar com aquele peso ou criar confusões. Que o diabo não tenha o poder de se andar, Pai. Porque toda providência, todo socorro está em Ti. O Senhor diz dentro da Sua palavra, no Salmo 46, eu quero ler ele agora. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ao rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, a sua morada na glória. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reis se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. E ele diz para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou o Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Sendo assim, se Ele é o nosso refúgio, se Ele é o nosso socorro, se Ele é o nosso amparo, se Ele é a nossa ajuda, se Ele é tudo isso para nós, então vamos colocar tudo diante dEle. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta manhã, Deus, nós colocamos toda a nossa vida diante de Ti, Pai. Colocamos, Senhor amado, nosso ser, Pai. Sabemos, Senhor amado, que somos limitados, seres humanos, criação Tua, ilimitados, totalmente dependentes da Tua palavra, totalmente dependentes de Ti, Pai. Somos sabedores que o Senhor é Deus dos céus e sobre a face da terra Tu és Senhor, Criador de todas as coisas. Tu tens, Senhor amado, nas Tuas mãos a chave da morte. Tu tens em Tuas mãos o controle da vida. Tu és o autor da vida e Tu és o autor da salvação da vida. Sendo assim, Senhor amado, nós colocamos tudo isso diante da Tua presença. Colocamos as nossas vidas diante de Ti. Manhã, Senhor amado, de Santa Ceia, manhã de renovação da nossa aliança para contigo. Clamamos a Ti, Senhor amado, continua conosco, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Continua com a Tua presença gloriosa no nosso meio, manifestando, Senhor amado, o Seu poder, manifestando sobre nós a Tua glória, estendendo a Tua bandeira que é o amor a Deus e glorificando o Teu santo nome, Pai. É o que eu Te peço, Senhor amado, nesse instante, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluia.